Olá, bom dia, boa quarta-feira. A gente dá início agora à transmissão da sessão ordinária de hoje. A pauta traz um projeto de lei que tramita em urgência. Essa proposta obriga as farmácias a disponibilizarem aos clientes um recipiente para descarte dos medicamentos deteriorados ou com prazo de validade vencido. Essa matéria aguarda a análise da Comissão de Finanças antes de ser votada pelo plenário. Vamos, então, acompanhar os trabalhos desta quarta-feira. Trigésima-nona sessão ordinária híbrida, virtual e presencial da 20ª legislatura. Bom dia a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura do texto bíblico. E para tanto solicito a todos os deputados que se coloquem de pé em sinal de respeito. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Tessalonicenses 2,14. Amém. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizado no site da ALIS. Consulto se existe algum deputado que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Não havendo, nós passamos à fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Os itens 1 e 2 são justificativo de ausência de parlamentares. O despacho para esses itens é justificada a ausência à secretaria. Item 3. Ofício número 4748 de 2023, deputado Bruno Rezende, comunicando a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, autorizado pelo ato 561 de 27 de fevereiro de 2023, publicado no DPL em 1 de março de 2023, quando foram eleitos para presidente o deputado Bruno Rezende, para secretário executivo o deputado Lucas Escaramuça, ciente a secretaria para providenciar solicitação e arquivar o processo. Do item 4 ao item 6, tratam-se de recursos apresentados pelos deputados Lucas Polese contra despacho denegatório em projetos que especifica. O despacho para esses itens defiro o pedido de recurso à Comissão de Justiça para parecer, após junte-se ao projeto de lei correspondente. Item 7. Projeto de Lei 418 de 2023, deputado Bruno Rezende, que cria o Estado Rota do Vale do Morubiá, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Turismo e de Finanças. Registrar a presença aí do meu amigo aí, ex-deputado dessa casa, Torino Marques, Canela Verde, lá do Garrido, eu de São Torquato. Prazer muito grande, Torino, tê-lo conosco. Os itens 8, 9 e 10 são pareceres da Comissão de Justiça aos projetos que especificam. O despacho para esses itens inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Dos itens 11 ao 13, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens oficie-se. Segunda fase do expediente, sujeita à deliberação. Chegou mais um, 16 agora. Agora nós estamos aí aptos à segunda fase. Item 14... Requerimento número 259, deputado Lucas Polese, de transferência da sessão solene em homenagem ao aniversário. Pois não, deputado Zé Preto. Eu estou online, estou agora, está presidente. Bom dia a todos. Já está registrado, nós estamos vendo Vossa Excelência.
Item 14, requerimento número 259 de 2023, deputado Lucas Polese, de transferência de sessão solene em homenagem ao aniversário de 50 anos da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Seria realizado no dia 19 de maio de 2023, às 18 horas, a realizar-se no dia 1º de junho de 2023, às 19 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 14A, aditivo do expediente. Requerimento 260/2023 da mesa diretora de cancelamento da sessão solene em homenagem aos 133 anos do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. Seria realizado no dia 18 de maio de 2023, às 19 horas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 15 ao item 36, tratam-se de indicações dos senhores e das senhoras deputadas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Até o item 36. Passaremos agora à ordem do dia. Item 1, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 437 do deputado Gandini, que obriga os fornecedores de produtos farmacêuticos ao consumidor final no âmbito do Estado do Espírito Santo a manter recipiente próprio para a coleta de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos deteriorados ou com prazo de validade expirado e dar outras providências. Publicado no ar digital do dia 7/6/2019, em anexo para o Tratado de matérias correlatas, conforme artigo 178 do Regimento Interno, projeto de lei 1007/2019, deputado Capitão Assunção, e projeto de lei 201/2022, da deputada Irine Lopes. Existe emenda aditiva de autoria do deputado Dr. Hércules e emenda supressiva de autoria do deputado Gandini, anexados ao projeto para serem analisados pelas comissões. Pareceres 75/2020 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade e Legalidade. Parecer 41/2021 da Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação. Parecer 05/2022 da Comissão de Saúde e parecer oral da Comissão de Meio Ambiente nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do mesmo regimento, ambos pela aprovação com acolhimento da emenda aditiva do excelentíssimo ex-deputado doutor Hércules. Nas comissões em conjunto de Finanças e Justiça, o relator, o deputado Mazinho dos Anjos, se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria e as emendas de autoria do ex-deputado doutor Hércules e do deputado Gandini. Na 37ª sessão ordinária do dia 15/5/2023, prazo até dia 24/5. Eu convoco as comissões em conjunto de Justiça e Finanças para oferecer parecer oral à matéria e as emendas de autoria do ex-deputado doutor Hércules e do deputado Gandini. Autor da matéria, deputado Mazinho dos Anjos. Vossa Excelência está em condições de relatar ou vai se prevalecer do prazo? Deputado Mazinho, não se pronunciando, fica mantido o prazo. Pois não. Pois não, presidente Marcelo Santos. Pela ordem. Pois não, deputado Marcelo Santos. Cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que a Assembleia conduzida por Vossa Excelência está em boas mãos ao lado de tantos colegas parlamentares que colaboram no desenvolvimento do Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Marcelo Santos. Recebemos aqui hoje, deputado Marcelo, aqui a presença do nosso ex-deputado Torino Marques. Está aqui fazendo uma visita cordial a essa casa. Ok, manda um abraço para ele e diga que eu estou no aguardo dele. Ok, presidente. Item 2. Discussão, se houver recurso, na forma do artigo 277, parágrafos 2º e 5º do Regimento Interno, do projeto de lei 260/2023, deputado Thiago Hoffmann, que acrescenta ao item 2 da lei 10.975, de 14 de janeiro de 2019, para denominar estação Prefeito Setembrino Perissari, a estação de embarque e desembarque do aquaviário situado na Praça do Papa, em Vitória, e dá outras providências, publicado no ar digital do dia 28/3, parecer número 43/2023 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica Legislativa, não havendo recurso à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 3.
Discussão, se houver recurso, na forma do artigo 277, parágrafo 2º e 5º do Regimento Interno do Projeto de Lei 261/2023, deputado Thiago Hoffmann, que acrescenta o anexo 2 da Lei 10.975, de 14 de janeiro de 2019, para denominar a Estação Prefeito Aloísio Santos a Estação de Embarque e Desembarque do Aquaviário situado no Porto de Santana, em Cariacica, e dá outras providências, publicado no ar digital do dia 28/3/2023. Parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Não havendo recurso, à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 4. Discussão, se houver recurso, na forma do artigo 277, parágrafos 2º e 5º do Regimento Interno do Projeto de Lei 262/2023, deputado Thiago Hoffmann, que acrescenta ao item 2 da Lei 10.975, de 14 de janeiro de 2019, para denominar Estação Governador Albuino Azeredo a Estação de Embarque e Desembarque do Aquaviário situado na Praia de Vila Velha, Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado no ar digital do dia 28/3/2023, parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Não havendo recurso, à Secretaria para a extração dos autógrafos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Thiago Hoffmann. Como não houve recurso, eu gostaria de falar sobre esses projetos rapidamente, Pois não, como autor. Pois não, deputado. Senhor presidente, meus colegas deputados, deputadas, um bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas nossas redes sociais, a todos os servidores e servidoras desta casa. Eu quero agradecer a todos os deputados que, pela votação, em primeiro lugar, ao deputado Mazinho dos Anjos e a toda a Comissão de Justiça, pela votação dos projetos na Comissão de Justiça, e agora também aos deputados por não ter recurso aos projetos. Nós tivemos a iniciativa, senhor presidente, de fazer 3 projetos de lei, já que o governo muito em breve, provavelmente aí num prazo de 30 a 60 dias, vai inaugurar e retomar um importante serviço para a Grande Vitória, para a mobilidade urbana, que é o serviço do aquaviário. Nosso mandato teve a iniciativa de buscar homenagear nas estações do aquaviário, uma em Vila Velha, uma em Cariacica e uma em Vitória, pessoas que contribuíram não só para a mobilidade, mas para a melhoria da qualidade de vida na Grande Vitória. E com isso, na estação de Cariacica, nós estamos dando o nome do ex-prefeito e ex-deputado federal Aloísio Santos. Aloísio Santos, que é pai do nosso presidente aqui na Assembleia, Marcelo Santos, e nós homenageamos Aloísio, que é um sergipano, nascido em 1940, no Brejo Grande, e que faleceu em 2007, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito pela Universidade Federal. Foi o político mais admirado do município de Cariacica, do qual exerceu o cargo de prefeito no município por 2 mandatos e também de vice-prefeito. Foi deputado federal por 3 mandatos, foi membro titular da Conferência Mundial de Combate ao Racismo e o primeiro representante do nosso estado a presidir uma comissão parlamentar de inquérito em âmbito federal. Exerceu diversos cargos públicos, como assessor jurídico, secretário municipal de planejamento, diretor de turismo, esporte e lazer, tudo em Cariacica, presidente da companhia habitacional, a Coab, diretor-presidente da SEASA. Como político sempre defendeu os interesses do Espírito Santo e principalmente buscou o desenvolvimento socioeconômico e melhorias do município de Cariacica. Então, senhor presidente, nada mais justo que homenagear o ex-prefeito e ex-deputado federal Aloísio Santos. Para a estação de Vitória, nós demos um nome que vai ficar ali na Praça do Papa, do ex-prefeito Setembrino Pelissari. Setembrino, que faleceu muito recentemente, mas viveu bastante, mais de 90 anos, Setembrino. Foi um prefeito, nasceu em 1928 no município de Ibiraçu e ainda jovem se mudou para Vitória e fez a faculdade de Direito. Um dos fundadores da União Estudantil
dos estudantes foi quando começou seu interesse pela política. Iniciou a vida pública ao exercer o mandato de vereador da capital em 1954. Posteriormente foi secretário particular do então governador Francisco Lacerda, eleito para deputado estadual, prefeito do município de Vitória em 2 oportunidades, tendo como ações de destaque as galerias de águas fluviais do centro e do Parque Moscoso, que funcionam até hoje, e a finalização da Avenida Leitão da Silva, que até então só ia da Beira-Mar até a Avenida César Ilau, além de defensor da preservação ambiental e do manguezal de Vitória. Advogado atuante, exerceu o cargo de procurador do Estado do Espírito Santo, ocupou a função de conselheiro da seccional da Ordem dos Advogados, onde teve a honra o nosso presidente da Comissão de Justiça, Mazinho dos Anjos, de dividir com ele a função de conselheiro da OAB do Espírito Santo. E agora, recentemente, em 2020, aos 91 anos, Setembrino nos deixou, mas deixa um legado muito importante na vida pública. E por último, senhor presidente, mas não menos importante, lembrar do nosso saudoso ex-governador Albuíno Azeredo. Albuíno, nascido em 1945 no Morro de Argolas, zona portuária de Vila Velha, e que nos deixou em 2018. Trabalhou como vendedor ambulante, jogador de futebol em Vitória e posteriormente formou-se em engenharia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Já no Rio de Janeiro cursou informática e administração de empresas na PUC do Rio. Foi secretário estadual de planejamento e eleito governador pelo período de 91 a 95. É um dos primeiros governadores negros da história do Brasil. E é bom lembrar que, enquanto secretário de planejamento, foi um dos idealizadores do sistema Transcol, sistema que funciona até hoje e transporta cerca de 700 mil pessoas por dia na Grande Vitória. Igualmente, ocupou outros cargos públicos, como secretário municipal de planejamento em Cariacica e no estado do Rio de Janeiro, presidiu a Rio Trilhos, responsável pelo metrô, a Companhia Fluminense de Trens Urbanos, a Companhia Estadual de Engenharia, Transporte e Logística. No desempenho de seu mandato como governador, defendeu a revisão da dívida externa, o incentivo à educação pública e à agricultura. E, além disso, lutou, assim como o ex-deputado federal e ex-prefeito de Cariacica, Aloysio Santos, contra a desigualdade racial, contra o racismo que afeta essa sociedade nossa brasileira, e teve a honra de receber um dos maiores líderes mundiais dessa luta contra o racismo, aqui em visita ao Espírito Santo, quando esteve aqui o presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Então, senhor presidente, acho que homenagear essas 3 figuras públicas ímpares nas estações do Aquaviário, nós vamos deixar, essa casa deixa uma marca importante de reconhecimento, porque um povo que não reconhece a sua história, um povo que não reconhece os líderes que ajudaram a construir essa história, é um povo sem futuro. Nós precisamos cuidar do nosso futuro, mas sempre olhar para o nosso passado e nos orgulharmos das conquistas e daquelas pessoas que contribuíram para que nós alcançássemos essas conquistas. Setembrino, Aloysio e o ex-governador Albuíno contribuíram muito para que o Estado do Espírito Santo estivesse como ele é hoje, um Estado moderno e um Estado que é exemplo para o Brasil. As famílias, eu deixo aqui o meu abraço. As famílias, eu deixo aqui um sentimento de saudade, mas essa homenagem vai para vocês também. Um grande abraço, obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Thiago, parabenizar Vossa Excelência pela justa homenagem. Primeiramente aqui o deputado ao Setembrino Pelissari, que além de prefeito de Vitória, um grande advogado, né? Atuamos aí muitas vezes juntos, aí eu na Polícia Civil, o Setembrino aí defendendo os direitos aí dos nossos queridos amigos. Depois o Aloysio Santos, né, queridíssimo aqui no Estado do Espírito Santo, pai do nosso presidente Marcelo Santos, né, foi prefeito ali de Cariacica, destacou-se ali no desenvolvimento daquela cidade, uma justa homenagem. E o Albuíno Azeredo, tive a oportunidade de trabalhar aí na Polícia Civil, quando ele ainda governador, fizemos a segurança dele pelo Estado do Espírito Santo, casado com a prima da minha cunhada, Edneia Peçanha Moreira, que servidora dessa casa, cujo posto de identificação tem o nome dela, e inclusive a esposa do Albuíno estudou na escola da minha irmã, a escola Dom Pedro I, né, lá em São Torquato,
colégio normal que funcionou em Taquari e depois em São Torquato, uma justa homenagem a essas pessoas. Deputado Mazin. Presidente, pela ordem, deputado Lucas Caramussa encaminhou mensagem, está com dificuldade de acessar a sessão de maneira online. Se a assessoria pudesse fazer contato com ele e tentar resolver o problema. E a deputada Janete, ela se encontra em licença médica, se eu não me engano, se pudesse atualizar o plenário. Isso, a deputada Janete pediu até que justificasse a falta dela ontem e hoje, em virtude de doença, e vou pedir ao Luciano que nos auxilie aí com o Lucas. Sair e entrar novamente. Deputado Mazin, já foi feito contato com o deputado Lucas Caramussa, pedindo ele que saísse do link e entrasse novamente, ok? Do item 5 ao item 30, tratam-se de proposições e discussão especial em primeira sessão. Não havendo parlamentar inscrito, as matérias seguem para a segunda sessão. Passaremos agora à fase das comunicações. Concedo a palavra inicialmente ao deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola, Vossa Excelência está com a palavra. Não respondendo, com a palavra, deputado Alcântara Filho. Deputado Adilson está ausente. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Deputado Alcântara, Vossa Excelência está com a palavra. Deputado Alcântara também não respondendo. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho não respondendo. Deputado Alan Ferreira. Deputado Alan Ferreira, Vossa Excelência está com a palavra. Não estamos lhe ouvindo, deputado Alan, estou lhe vendo, mas não estamos lhe ouvindo. Abra o microfone, por favor. Deputado Alan não respondendo. Deputado Bispo Alves. Não respondendo. Deputado Bispo Alves. Deputado Alan. Agora são. Deputado Alan. Oi, presidente. Agora são. Vossa Excelência está com a palavra. Na fase das comunicações. Das comunicações. Eu defendo a palavra, presidente. Tendo declinado, deputado Bispo Alves. Bispo Alves. Não respondendo, deputado Calegari. Deputado Calegari, Vossa Excelência está com a palavra. Um bom dia a todos, aos excelentíssimos senhores deputados, a todos os colegas que aqui estão. Dar o meu abraço ao querido colega Torino Marques, ex-deputado de grata participação aqui na Assembleia na última legislatura e que hoje está nos visitando. Um abraço, tá, Torino? Seja sempre bem-vindo nessa casa, que sempre será sua. E dizer o seguinte: muito me incomoda, mas me incomoda de forma a causar ojeriza os ataques brutais que estão sendo feitos do Brasil nos últimos tempos à sã economia. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou da área de humanas, Coronel Wellington. Eu sou professor de história, também dou aula de filosofia e geografia, mas sempre tive pela economia o mais vivo interesse. Por quê? Porque a economia, para aqueles que a estudam, ela não se trata de números. Economia é vida. Afinal de contas, a ciência econômica, ela trata dos entes que trabalham, consomem, transportam os produtos, os bens e serviços. Em suma, ela trata de seres humanos vivendo numa sociedade de produção e consumo. Então, mexer nisso requer uma responsabilidade imensa. Não é para amadores, não é para irresponsáveis. Por isso nós, conservadores, somos defensores de sustentáculos essenciais, como por exemplo, liberdade econômica,
O direito do empreendedor, do produtor, de ser dono da sua propriedade, caro delegado Danilo Baense, que hoje preside essa Assembleia, de serem donos da sua propriedade, o trabalhador ser dono do fruto do seu trabalho. Somos defensores da coluna, que é uma moeda saudável, forte. E essas duas colunas, esses dois sustentáculos, estão hoje sendo duramente ameaçados por esse governo, esse desgoverno abusivo, covarde e, por que não dizer, calhorda, que se apossou do nosso país. Calhorda, Calegari, você não está usando palavra forte demais? Não tem o que dizer. Um governo que estimula, direta ou indiretamente, as invasões de terra e de propriedades, que atingem o sustentáculo número 1 da economia, que é a propriedade. Isso é canalice. Isso é tomar a propriedade de quem produz, de quem trabalha. É gerar insegurança jurídica na nação. 2. Atingir por meio de críticas tolas, absurdas e vãs o sustentáculo número 2 da economia, que é a moeda. E aí eu estou falando das críticas e dos ataques constantes ao presidente do Banco Central, Roberto Campos. O Banco Central, para quem não sabe, eu já falei disso em outra feita aqui nesta mesma tribuna. O Banco Central do Brasil é o responsável não pela política econômica do governo A, B ou C. Ele é responsável por salvaguardar a nossa moeda. E o que há de mais sagrado numa economia, caro deputado Danilo, do que a moeda? Moeda é o que você guarda no bolso, com certeza de que amanhã você vai ter o que gastar para comprar o leite dos seus filhos. Triste é você ter R$50 no bolso e não saber quanto que esses R$50 vão poder comprar amanhã, semana que vem, mês que vem. Por quê? Um governo irresponsável, perdulário, gerou uma inflação devido à sua irresponsabilidade e lhe roubou o valor de compra da sua moeda e lhe saqueou da forma mais covarde. Quando defendemos a independência do Banco Central, não é como os ignorantes e os de má fé dizem, que estamos a defender os banqueiros. Pelo contrário, quem defende banqueiro é quem defende inflação. Nós estamos defendendo o trabalhador assalariado. Ele é a maior vítima da inflação. O trabalhador assalariado é o maior beneficiário de uma política monetária sadia, da qual o Banco Central é o guardião. O Banco Central que hoje é vítima de uma política de sabotagem sistemática desse desgoverno corrupto e canalha. Que Deus abençoe esse pobre e sofrido Brasil. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, a deputada Camila Valadão. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Hoje eu subo aqui a esta tribuna para fazer um convite e também registrar uma reflexão. Estou aqui com um broxinho, provavelmente não vai ser possível verificar pelas câmeras, talvez, ou para os meus colegas que estão mais distantes, mas esse é o famoso broxinho do girassol. Aqui está escrito, faça bonito. É o girassol que faz alusão ao mês de maio, que é o mês do enfrentamento à violência e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Amanhã, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Data nacional esta que, infelizmente,
faz alusão ao bárbaro assassinato, execução, estupro de forma violenta de Araceli Crespo, menina capixaba, executada, violentada pelas denúncias da época, por pessoas que integravam inclusive famílias da elite capixaba. Esse caso que chocou todo o país e integra parte da memória de muitas meninas. Eu, óbvio, não nasci, não sou da mesma época de Araceli, mas como menina do estado do Espírito Santo, esse caso marcou profundamente a minha infância. E tenho certeza que esse caso marcou muitas gerações de meninas no nosso estado. Era o medo do pai e da mãe deixar a menina voltar da escola ou ir sozinha para a escola, porque se lembravam, obviamente, desse bárbaro caso que ocorreu no estado do Espírito Santo. Esse ano são 50 anos desse caso. Esse caso que representa ainda para o nosso estado e para o nosso país muitos desafios no que diz respeito ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. De acordo com dados, o nosso país registra uma média de 130 casos por dia de violência sexual contra crianças e adolescentes. São centenas de meninas e meninos, majoritariamente meninas, violentadas e abusadas em todo o país. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, 1.806 denúncias foram feitas entre janeiro e abril. Aqui a gente está falando de dados de denúncia, fora as crianças e adolescentes que são vítimas de violência, e essas denúncias nunca chegam no âmbito do nosso sistema. Março foi o mês com mais registros. Só no mês de março foram 571 casos. Aliás, a gente teve agora, no Maio Laranja, nas últimas semanas, vários casos bárbaros de abuso sexual, inclusive de bebês, no estado do Espírito Santo. 63% desses casos que eu estou mencionando aqui são de meninas. E por isso que sim, fazer o debate de gênero, trazer um olhar diferenciado sobre vida de meninos e meninas é fundamental para pensar políticas de prevenção e políticas de proteção. Quero aproveitar que eu estou falando desse tema e deixando essa reflexão do quanto ainda precisamos avançar no ponto de vista de medidas preventivas, e por isso é fundamental abordar esses temas nas escolas, falar dos abusos e das violências. É fundamental garantir estrutura para o funcionamento de conselhos de direitos de crianças e adolescentes e conselhos tutelares. Aliás, nós teremos conselhos tutelares nesse ano, teremos eleição por todo o país, e os conselhos precisam de infraestrutura, precisam ser formados, qualificados e valorizados. É fundamental garantir infraestrutura de atendimento nas DPCAs, tema esse que o delegado Danilo Baense vira e mexe, pauta aqui. Esse espaço que precisa ser um espaço de acolhimento e atendimento qualificado e humanizado de crianças e adolescentes vítimas de violência, para que essas não sejam revitimizadas nesses espaços. Nós precisamos do fortalecimento do programa que atende no âmbito da saúde as meninas que são vítimas do abuso e da exploração sexual. Quero mencionar aqui o PAVIVES, que é o programa que faz esse atendimento no âmbito do nosso estado. Ao contrário de serem criminalizadas, como muitas vezes são as meninas vítimas de abuso e exploração, essas precisam de apoio, acolhimento nos diferentes âmbitos, na segurança pública, na assistência social, na saúde. Bom, esses temas todos que eu menciono aqui, nós vamos abordar na audiência pública que será promovida
vida pela Comissão de Direitos Humanos, em articulação com o Fórum DCA, que é o Fórum dos Direitos de Crianças e Adolescentes, no próximo dia 19 de maio, que é sexta-feira, às 14 horas, aqui no plenário Rui Barbosa, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu quero fazer este convite, reforçar o convite aos deputados para participar desse importante momento e reforçar o convite para toda a sociedade capixaba. Infelizmente, são 50 anos do caso Araceli e de lá para cá nós avançamos no que diz respeito às políticas públicas, mas há muitas lacunas ainda, há muitas deficiências que precisam ser superadas e esta casa tem uma responsabilidade de fazer este debate, promover medidas, acompanhar os serviços e as políticas de atendimento, e a audiência do próximo dia 19 é para que não tenhamos mais casos e dados tristes e trágicos como esse nesta área. Então, fica o convite, dia 19 de maio, às 14 horas, debate sobre os 50 anos do caso Araceli, construindo estratégias de proteção a crianças e adolescentes no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, deputada Camila Valadão. Tema muito importante, nós temos discutido isso há muitos anos, o problema da violência contra as nossas crianças e adolescentes. E em 2020 e 2021 nós tivemos mais de 3.500 casos de violência contra criança e adolescente somente aqui nos municípios da Grande Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. A DPCA ainda está com efetivo completamente defasado. Nós temos apenas 2 policiais para atender a Serra, com mais de 500 mil habitantes, 2 para Vila Velha, também com mais de 500 mil habitantes, 2 para Vitória e 2 para Cariacica. Nós tivemos também aí no ano de 2021 mais de 1.000 estupros de vulneráveis e tivemos também aí 299 partos de meninas de 10 a 14 anos. E depois de uma fala nossa da tribuna dessa casa, o doutor Hércules também fez uma fala, o ex-deputado doutor Hércules, dizendo que fez um parto de uma menina de 14 anos, 3º filho. E doutor Rafael Favato fez o parto de uma menina de 12 anos, 2º filho. Todas essas meninas, 299 vítimas de estupro. Cobramos isso do Ministério Público e estamos atentos a essa situação. E já fizemos algumas indicações, deputada Camila, para a ampliação das DPCAs para todos os municípios da Grande Vitória, mas no interior a situação é pior ainda, porque nós só temos a DPCA onde nós temos os plantões, naquelas maiores cidades onde nós temos aqueles plantões, as regionais, só que lá a delegada que responde pela proteção à mulher, ela responde pela DPCA e também pela proteção ao idoso, e o efetivo é ínfimo. Então lamentamos essa situação, mas queremos parabenizar Vossa Excelência. Presidente, só uma parte. Pois não. Para além desse tema das DPCAs, essa mesma lógica se replica também ao Ministério Público e ao Judiciário. Porque a gente está falando de varas, por exemplo, que já tem crimes relativos à violência contra a mulher e incorporam esse crime tão sensível que é o crime de abuso e exploração sexual. Então, a gente também fez uma indicação cobrando a reorganização do Judiciário para que a gente tenha a devida atenção acerca desse tema. É grave e eu concordo com o senhor. A gente tem cobrado também assistentes sociais e psicólogos nesses atendimentos para um atendimento humanizado na Polícia Civil. Também, deputada Camila, os conselhos tutelares. Nós temos trabalhado muito em cima dos conselhos tutelares, inclusive com audiências públicas, porque os conselhos do Estado estão sucateados. Eles não têm papel, eles não têm computadores, não têm telefone, não têm veículos, né? E, lamentavelmente, tem exclusividade para o trabalho, mas recebe, da sua grande maioria, um único salário mínimo. Nós tivemos, inclusive, a última audiência da Frente Parlamentar em Cachoeiro de Itapemirim e a situação é lamentável em quase todos os municípios. Nós fizemos aí algumas indicações, inclusive ao
delegado-geral da Polícia Civil e também o diretor da Academia, como a Academia da Polícia Civil, como ao secretário de Segurança, que já foi incluído aí na pauta aí da Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, a escuta qualificada. Então nós temos agora essa disciplina, todos os policiais que participaram do curso de formação na Polícia Civil, eles vão ter essa disciplina da escuta qualificada, que é muito importante. Eu concedo a palavra ao nosso deputado Capitão Assunção. Presidente, eu vou declinar. Tendo declinado, com a palavra o deputado Coronel Wellington. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba que nos ouve, servidores da Assembleia, nós gostaríamos de inicialmente estar projetando na tela algumas reivindicações de moradores das comunidades da região do Caparaó Capixaba, em especial do município de Una. Por favor, pode soltar o vídeo aí. Essa estrada é uma estrada da comunidade de Laranja da Terra, região do Caparaó Capixaba, município de Una, na qual a sociedade clama pela melhoria, pela manutenção das estradas rurais, uma vez que nós estamos em plena safra do café. Com certeza o cidadão tem direito a ir e vir com segurança e definitivamente o seu patrimônio, que é seus veículos, seus carros de transporte dos trabalhadores rurais estão sendo danificados por essa estrada em péssimas condições. A segunda estrada que nós gostaríamos de projetar também, junto com a ponte em má condição de estado de conservação, olha lá, todos os senhores e senhoras podem observar, não é? Muito perigoso passar numa ponte dessa com o nosso veículo, com um veículo transportando passageiro, com um veículo de transportes escolares, com veículos transportando a safra. Então é preciso que o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, das prefeituras municipais, tenham responsabilidade com a manutenção das vias públicas, das pontes, uma vez que por ali passam as pessoas, a integridade física das pessoas, a vida das pessoas. Nós temos que ter sempre em primeiro lugar e ter sempre responsabilidade. Por favor, próximo. Observam, senhores, as condições das vias públicas na região. Já são regiões em que o acesso é difícil, o relevo acidentado, principalmente quando incide chuvas. Então, piora ainda mais o que já era ruim. Nós precisamos urgentemente de estar cada vez mais incentivando ao governo do Estado do Espírito Santo a estar disponibilizando o produto chamado Revisol para que as prefeituras façam aplicação nos terrenos. Observem os senhores que até de moto está difícil de trafegar por essas vias públicas do Córrego do Siqueira, Córrego da Serrinha, no município de Una. Por favor, coloque o próximo vídeo. Observem, senhores, a qualidade das estradas. Definitivamente intransitável, uma estrada dessa forma. Nós temos que ter responsabilidade, uma vez que o cidadão, essa estrada aí do Pouso Alto, próximo a Pequiá, próxima à divisa do Estado do Espírito Santo, a região nas quais nós temos os melhores cafés especiais do Brasil, classificado e premiado na Semana Internacional do Café, e definitivamente os produtores que estão lá produzindo um dos melhores cafés do Brasil, cafés especiais, café arábica especiais, representando o Estado do Espírito Santo, eles têm como retorno dos seus impostos a manutenção das estradas na região dessa forma. Então é um absurdo, uma falta de respeito. Muito obrigado por vocês terem apresentado os vídeos. Nós gostaríamos agora de falar sobre um importante assunto, que é sobre o credenciamento de algumas clínicas. Através do instrumento 006 de 2018, o Estado fez um chamamento para o credenciamento de clínicas terapêuticas para o tratamento de pessoas que utilizam drogas ilícitas no Estado do Espírito Santo. Portanto, esse credenciamento prevê o credenciamento de 30 clínicas
No entanto, nós só temos credenciados pela CESA apenas 14 clínicas. Nós temos aí em aberto a oportunidade de mais 16 clínicas. Com certeza existem as demandas reprimidas do Estado do Espírito Santo em termos de 400 internações compulsórias feitas pela Justiça a pedido, mas que eles não têm condições de atender em razão da CESA não ter credenciado essas outras 16 clínicas que com certeza iriam atender essas demandas reprimidas de internações compulsórias, assim como outras, que com certeza existem. Nós também gostaríamos de parabenizar nessa oportunidade o governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, por um período de 30 dias de início da Operação Safra no Estado do Espírito Santo. Nós temos o orgulho de ter sido o criador da Operação Safra, que antigamente era conhecido como Operação Colheita, do Estado do Espírito Santo. Ela se iniciou no município de Brejetuba, na qual nós comandávamos uma unidade operacional chamada 14º Batalhão, na qual nós também temos imenso orgulho de ter instalado no município de Ibatiba, e temos aqui alguns dados referentes ao 14º Batalhão, que engloba 6 municípios da região do Caparaó Capixaba: Iuna, Ibatiba, Irupi, Ibitirama, Muniz Freire e Brejetuba. Nesses 30 dias de trabalho, nas quais os excelentes resultados decorrem de um trabalho extraordinário feito pelo comandante e toda a sua equipe nos batalhões, todas as equipes que diuturnamente estão trabalhando. Nós temos a ocorrência de 86 operações, 358 boletins de ocorrências gerados nos 6 municípios, em 113 bairros dos 6 municípios. Nós temos lá 48 escalas ordinárias utilizadas, 156 quantidades de escala suplementar, o efetivo de 157 policiais militares. Total de militares empregados nessa operação nesses 30 dias foram 205 e 85 viaturas empregadas. Foram feitas 135 visitas tranquilizadoras, 123 pessoas abordadas, 18 veículos abordados e encontrado algum tipo de irregularidades e 15 motos abordadas. Foram realizadas 4 prisões em flagrantes, 1 veículo removido, 3 veículos recuperados, 3 veículos com ocorrência criminal e 3 autos de infração emitidos nesse período. Então, nossos parabéns a todos os honrados policiais militares do Estado do Espírito Santo, em particular os que nesse momento estão realizando a Operação Safra, a Operação Colheita, que é fundamental importância para que nós, apesar do baixo efetivo que nós temos nas polícias civis, polícias militares, nós estamos indo até os locais em que, na nossa zona rural, nos municípios do interior capixaba, estão sendo realizadas as atividades agropecuárias. E ali, na safra do café, na safra da pimenta do reino, café conilon e café arábica, nós estamos tendo a presença, as visitas tranquilizadoras dos policiais militares em todos os rincões do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo, o próximo seria esse deputado que vos fala, deputado delegado Danilo Baense. Vou deixar para o final a minha fala para dar oportunidade logo aos colegas. Estou olhando aí para o nosso engenheiro Zé Esmeraldo, está ansioso para falar. Com a palavra agora o deputado Denil Silva. Não respondendo, com a palavra, deputado Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Bom dia, meu amigo, presidindo a sessão, como sempre, o nosso delegado, deputado Danilo Baense, brilhante Danilo Baense. E quem fala aqui é um deputado que tem vários mandatos. Eu quero aqui hoje me reportar a um assunto na região de Vila Velha, principalmente no que tange a área de saúde. Recebi um comunicado
Ou seja, fui procurado pelos moradores de Vila Velha que estão sofrendo com as péssimas condições de atendimento. Deputado José Esmeraldo, está sem som. Não estamos lhe ouvindo. Deputado engenheiro José Esmeraldo, não estamos ouvindo Vossa Excelência. José Esmeraldo, não estou lhe ouvindo, por gentileza. Está ouvindo agora? Agora sim, pode continuar. Então, vou iniciar aqui. Eu queria que a parte que eu já reproduzi fosse cortada e vai daqui para frente. Fui procurado pelos moradores de Vila Velha que estão sofrendo com as péssimas condições de atendimento médico do pronto atendimento da Glória. Recebi um vídeo do perfil do Instagram Espírito Santo em Foco, em que crianças e demais pacientes precisam aguardar até 12 horas para serem atendidas. A verdade é que muitas vezes estes pacientes não possuem dinheiro para fazer nenhuma refeição. Também não possuem recurso para transporte. Isso tem acontecido constantemente, pois existe uma superlotação nessa unidade de saúde. São pouquíssimos profissionais disponíveis para atender toda a demanda considerável da população do entorno dessa região. Sabemos que a administração das unidades básicas de saúde são de inteira responsabilidade das respectivas prefeituras. Por isso, faço aqui um apelo ao prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Sabemos que Vila Velha é um município com muitas demandas e com certeza ele vai ver isso com todo carinho e responsabilidade. Isso em nome da população Canela Verde e dos moradores e moradoras da região da Glória, que dê prioridade para resolver essa situação caótica em seu município, uma vez que o seu município tem recebido frequentemente investimentos vultosos, tanto do governo, do Estado, quanto da Câmara Federal. Por enquanto, é o que eu tenho a dizer em função do que recebi. Eu, como deputado estadual, que represento uma parcela significativa na população do Espírito Santo, tenho o dever e a obrigação de aqui repercutir da tribuna da Assembleia qualquer demanda que a mim vier, como, por exemplo, aconteceu na região de Santa Leopoldina, onde vários vídeos meus foram passados não só na Assembleia Legislativa, mas também através do nosso trabalho feito no escritório e também na Assembleia Legislativa, principalmente naquele ônibus escolar que passava ao lado daquela estrada da 080, e lamentavelmente nada tinha sido feito pelo prefeito. A culpa, na verdade, não era do governador, a culpa era do prefeito, que é a obrigação do prefeito, ou mesmo a Câmara Municipal de Santa Leopoldina, é encaminhar um ofício ao governador, ao DR, para que isso fosse resolvido. Na minha fala já teve a repercussão, porque está aqui, mata a cobra e mostra o pau. Aqui nós temos já o aviso de abertura de licitação. A partir do momento que eu fiz a minha fala aí na Assembleia com relação ao trecho, lá está aqui escrito, contratação de empresa ou consórcio especializado na elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras de estabilização de encosta na AES 080,
trecho Santa Leopoldina, Santa Teresa, quilômetro 46, 70, 49, 10, 56, na área de jurisdição da Superintendência Regional. Valor estimado R$ 7.126.305. Isso é um trecho que eu falei e a repercussão já foi dada. Aqui nós temos um outro trecho, contratação de empresa ou consórcio especializado na elaboração do projeto básico executivo de engenharia no valor de no valor de R$ 1.996.822, no quilômetro 97,7, aonde tem aquele buraco, aonde 60% da estrada foi rompida, e agora o DR, através do brilhante diretor do DR, meu amigo ex-deputado estadual Freitas, que está fazendo um trabalho brilhante. Falei com o Freitas, conversei com o Freitas, ele mandou lá sinalizar a área, né, e abriu essa licitação. O diretor do DR, Freitas, abriu a licitação e vai ter a resposta, já que o prefeito de lá não comunicou nada ao DR e muito menos ao governo do estado, né? E eu, como deputado estadual, que tenho um trabalho na região de Santa Leopoldina, onde as pessoas trabalham e merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Já tem um efeito, serão mais de 10 milhões que vão ser repassados para esses dois trechos, onde as pessoas passam com dificuldade. Eu, como deputado, recebo qualquer informação, da onde quer que seja, mando verificar, como fiz ontem lá em Santa Leopoldina também, e onde o calçamento de Santa Leopoldina ficou parado quase um ano e meio, mais de um ano e meio, por esse prefeito, que é um prefeito faz de conta, esse tal de Romero, né, lamentavelmente, e agora está sendo feito a passo de cágado, mas já foi feito pelo menos 400 metros de extensão e ainda está faltando 600, mas essa obra já poderia ter sido resolvida há muito tempo. Naturalmente, o prefeito deixou para fazer depois da eleição, um ano depois, pensando que ia prejudicar o deputado Zé Esmeralda, mas quebrou a cara. É ele que vai ser prejudicado agora em função desse desserviço que ele presta à região de Santa Leopoldina. E nós vamos trabalhar sempre na região de Santa Leopoldina, e vocês vão ter que me enfrentar aqui da tribuna da Assembleia Legislativa sempre, porque o povo de Santa Leopoldina merece respeito. Nós não podemos deixar em hipótese alguma que aqueles trabalhadores, grande parte dos moradores de Santa Leopoldina, eles moram no interior e eles têm que ter o respeito, a responsabilidade do Executivo. E não estão tendo, mas terão sempre uma voz aqui da tribuna da Assembleia, já que a Câmara naturalmente não fala nada, mas aqui eu vou falar o que realmente está acontecendo, não só em Santa Leopoldina, mas em qualquer município, mesmo que o prefeito seja um cara que está dando o resultado positivo. É importante alertar o prefeito, como estou alertando agora o Arnaldinho, né, que sabe que o município de Vila Velha é um município muito, assim, uma área enorme, e eu tenho certeza absoluta que ele, a partir do momento que ele recebe essa nossa fala, em função dos moradores, ele vai tomar providência. Muito obrigado ao meu amigo que está presidindo a sessão, delegado Danilo Baense, nosso deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeralda. Obrigado mais uma vez por sair em defesa do povo Canela Verde. Eu, como Canela Verde, tenho honra de tê-lo aí como deputado defendendo também a nossa cidade. Eu concedo a palavra agora ao deputado Gandini. Não respondendo, deputado Hudson Leal. Não respondendo, deputada Irine Lopes.
Não respondendo. Deputada Janete está afastada em virtude de doença. Deputado João Coser. Não respondendo. Deputado Lucas Polezi. Deputado Lucas Polezi não respondendo. Deputado Lucas Escaramuça. Não respondendo. Deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo. Deputado Pablo Muribeca. Não respondendo. Deputada Raquel Lessa. Não respondendo. Deputado Sérgio Meneghelli. Declino. Tendo declinado. Deputado Teodorico Ferraço. Não respondendo. Deputado Tiago Hoffmann. Ok, deputado Teodorico está licenciado. Deputado Tiago Hoffmann declinou. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Não respondendo. Com a palavra, deputado Zé Preto. Também não respondendo. Nós precisamos cuidar da saúde dos nossos policiais. Não basta somente haver o cuidado com a parte física, a saúde mental precisa ser preservada. Nós temos visto casos lamentáveis que a saúde mental do policial não existe mais. Recentemente, no Ceará, um policial civil entrou na delegacia e matou 4 colegas que estavam dormindo. O autor alegou para esse crime inexplicável que era humilhado pelos colegas. Nada disso justifica. Também em São Paulo, um policial militar acabou assassinando 2 colegas com tiros de fuzil, o que é também muito triste. Temos também situações em que nossos policiais, talvez por não ter o devido acompanhamento, tomam decisões infundadas, como no caso do adolescente apreendido que foi morto por um tiro de um PM em Pedro Canário, fato que aconteceu recentemente. O nosso servidor da segurança pública precisa ter todo o cuidado durante o exercício da profissão e também cabe ao agente entender que é preciso pedir ajuda. Tomando como base a Polícia Militar, verificamos que a média de vida de um policial no estado do Espírito Santo é de 58 anos, deputado Coronel Hélio, segundo pesquisa realizada pela UFES. Também temos casos de policiais que se suicidam. Em 2020 foram 4 policiais que tiraram suas vidas. Já em 2021 foram 3, segundo informação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Falamos isso porque estamos preocupados com a situação dos nossos policiais penais que são DTs, ou seja, designação temporária. Segundo a Transparência do Espírito Santo, temos 1.641 policiais penais em regime de designação temporária. São profissionais que trabalham desarmados, que arriscam suas vidas e que, em muitos casos, já têm mais de 20 anos de dedicação. São 1.641 famílias que contam com o valoroso trabalho desses servidores. Sabemos que em muitas situações esses policiais ficam visados, especialmente por agressores da sociedade. Temos nesse momento um concurso previsto para Sejus com previsão de 600 vagas. É fundamental que o governo promova a seleção de efetivos, mas precisamos cuidar daqueles que têm protegido o nosso povo. Temos a PEC do nosso colega Calegari, que visa garantir o trabalho dos nossos policiais penais DTs. É importante que haja a aprovação dela. Mas precisamos também encontrar incentivos para esses policiais. Por exemplo, o concurso para policial penal não poderia ter prova de títulos, concedendo pontuação para quem já atua na Sejus. Mão de obra qualificada é fundamental para a atuação no sistema penitenciário, especialmente pelo fato de haver superlotação.
Também precisamos fazer políticas de encaminhamento dos profissionais que não queiram mais estar na Sejus após o fim dos seus contratos. É preciso que haja qualificação, trabalho psicológico, não se pode deixar na amargura quem se dedicou décadas na segurança pública. Por isso, conclamamos ao governo do Estado e a todas as autoridades para que tenham atenção com nossos policiais penais DTs. É preciso realizar um grande trabalho psicológico de proteção social para que sigam contribuindo com a sociedade e para que tenham as oportunidades de emprego e de serviço. Ao fim do dia, o que queremos é estar com nossas famílias e agradecer por mais uma jornada de proteção e de bênçãos. Nada mais havendo a tratar. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Thiago Hoffmann. Antes do senhor encerrar, só para solicitar aos deputados Adilson Espíndola e Capitão Assunção, que são membros da Comissão de Finanças, Capitão Assunção já vi ele dando um sinal positivo, muito obrigado, e solicitar o Luciano para manter o link, porque eu vou fazer na sequência aqui, quando Vossa Excelência encerrar, a reunião extraordinária da Comissão de Finanças. Aquela reunião que seria meio-dia, então será na sequência. Eu vou agora antecipar para que nós possamos liberar os deputados. Muito bom, deputado Thiago. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido os senhores e senhores deputados para a próxima, que será solene, dia 18/5/2023, quinta-feira, às 14 horas, em homenagem ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme requerimento do deputado Alcântara Filho, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. 3 projetos de lei que nomeiam as estações de embarque e desembarque do sistema aquaviário passaram pelo plenário hoje durante a sessão. Por serem terminativos, esses projetos foram apenas lidos e seguem para a sanção do governador. Mais informações sobre os detalhes da sessão ordinária de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama.